os cantos deste planeta. Como sempre, agradeço de coração ao número cada vez maior de inscritos neste canal. Se você ainda não é, torne-se membro, tem Santos no coração. Só acionar o botãozinho inferior no canto direito deste vídeo e também o sininho das notificações para vídeos mais recentes. Falando de Santos e Atlético Paranaense, finalmente uma vitória. Sai zica, zica saiu, pelo menos por enquanto. 3-1 para o nosso Peixão Maravilha, depois de 2 jogos horríveis em que sofremos bastante, ficamos com cabelos em pé. Uma boa equipe essa do Atlético Paranaense, representado pelo Dorival Júnior. Aliás, falando nele, melhoras para ele, que não pôde comparecer na partida porque contraiu Covid-19. Um jogo que tivemos problemas aí de transmissão. Grande parte dos santistas da região de São Paulo, estado, região metropolitana e Baixada, talvez não conseguiram ver ou conseguiram de uma forma na base da gambiarra, né? Pelo que eu pude ver nas redes sociais. Muita gente até distribui aí, doou seus celulares para compartilhar nas redes sociais para aqueles que não têm certo, como dizer assim, plano de TV fechada. A maioria deve ter um plano onde não foi transmitido e outros já, por exemplo, já no meu perfil social diz que conseguiram assistir, mas não deixa de ser vergonhoso mesmo esse problema que nós tivemos, a nossa própria torcida, no nosso próprio estádio, ter problemas, ter essas dificuldades, se submeter a esse tipo de coisa para acompanhar o nosso Santos Futebol Clube em plena Vila Belmiro. Infelizmente, o torcedor pagou o pato, conforme confirmado no vídeo mais um certo recente que eu deixei anteriormente, falando sobre isso. Vocês podem dar uma conferida. E parabéns àqueles que conseguiram, né? Conseguiram de forma, não sofreram tanto ou tiveram que se sacrificar, se ter que se submeter a esse tipo de coisa, né? É um problema, infelizmente. E esse chapéu que eu tô com esse aqui, eu vou explicar por quê. Porque no meu caso eu não consegui ver diretamente a partir dos 100 minutos, pelo menos os 90 minutos, porque a emissora da qual da TV fechada que possui contrato com o Santos, parece que confirmou os seus anúncios para cá de não poder transmitir para o estado de São Paulo e resolveu transmitir o filme Piratas do Caribe, reproduzindo o sinal de uma outra emissora de canal fechado. Então fica aqui a minha homenagem a esse episódio que eu particularmente tive que passar, e outros santistas também que tem um plano de TV semelhante ao meu também tem. Bom, falando um pouquinho desse jogo, que é difícil de analisar, fazer um vídeo de uma partida que você não viu por completo, mas pelo que pude perceber, o Atlético Paranaense começou melhor na partida, começou amassando a equipe do Santos nos primeiros 15 minutos da partida, com um toque de bola envolvente, tentando aí marcar pressão, pelo menos a posse de bola deles foi, temos aí quase 70% de posse de bola a aquela certa altura da partida, até o jogo, lance individual do Soteldo, e também pela atitude que o Santos teve, muito diferente da que se via no esquema do Gesualdo Ferreira, de fazer uma marcação mais incisiva nas saídas de bola do adversário. Mas acho que a primeira, que eu pude ver, a primeira pressão de bola que o Santos teve na partida, conseguiu fazer o gol numa jogada individual do Soteldo, e o Santos fez 1-0. Infelizmente tivemos um lance entre o Vladimir e o Lucas Veríssimo, que aliás, depois da partida, descobriu-se que ele teve que fazer 6 pontos no joelho. O Vladimir também se lesionou. Melhoras para eles, para os dois, porque a coisa deve ter sido feia. Porque aí entrou de zagueiro o Alex, da base, e também o João Paulo, os dois. Aliás, boa atuação para quem teve que entrar de surpresa, né, numa circunstância totalmente inesperada. As boas atuações dos meninos, mais boas atuações deles, além daquela que tivemos do Ivonei na partida diante do Internacional. Curiosamente não entrou na partida, mas esses dois meninos também podem ser olhados com bastante carinho. Uma prova que, investindo-se na base, né, diretoria, o Santos pode sim render frutos, investimentos com nossos garotos da base. Bom, depois nós conseguimos nivelar a partida, mas embora ainda parece que tivemos aí um certo dispersamento de nossa equipe de trocas de bola. Mesmo assim, o Felipe Jonathan, olha só, eu sempre critico o Felipe Jonathan aqui, mas finalmente ele consegue fazer o que é uma aptidão dele, de ser um cara meio ofensivo. Ele tem uma deficiência na marcação, como eu sempre critico nos vídeos, mas ele fez um golaço que ampliou o marcador do Peixão por 2-0 lá no primeiro tempo.
E isso aí fez com que nivelássemos a partida aí diante de uma equipe com ter uma posse de bola como tem a do Atlético Paranaense. No segundo tempo também aí passou-se a talvez administrar mais o resultado, mas o que me chamou bem a atenção foi essa mudança um pouco de postura da nossa equipe, que ficava muito passiva na época anterior à do Cuca, que se cobrava muito, falta de ânimo, mas agora parece que, pelo menos num certo lampejo, conseguimos aí render frutos nessa partida, trazendo esses dois marcadores no jogo. Bom, aí depois faltou apenas jogar em função dos contra-ataques, como aconteceu depois do terceiro gol do Marinho, que surgiu uma pressão que os atleticanos faziam no segundo tempo para tentar reverter o marcador, igualar o marcador, e aí o Cuca fez aquilo que sempre sonhou, pelo menos tentou fazer na partida de diante do Internacional, puxar o marcador com jogadores de velocidade, que o nosso mini-mício aleatório fez no terceiro gol. Aí teve um gol de honra deles, né, depois da entrada do Giovani, um cruzamento que surgiu no lance em cima do Pará, um gol deles no finzinho da partida, mas foi interessante que, embora tenhamos muito que melhorar, parece que o nível de jogo ainda foi da posse de bola foram deles. Eles tiveram um pouco mais de toque envolvente em relação a nós, mas pelo menos fomos mais eficientes. Temos muitos que melhorar ainda. É lógico que uma vitória como essa dá um alívio danado, né? Eu cheguei até a dizer que poderia até meter um sal grosso antes da partida, mas eu até cheguei a rodear a Vila Belmiro, mas estava cheio de polícia ali para não causar problema. Tomara que, bom, ainda bem que não precisou, pelo menos aí 3 pontos na bagagem. O Santos parece que está na 8ª colocação. E é isso então, galera. Boa semana para vocês. Obrigado mais uma vez pela atenção. Vamos aí nos dormir aliviados com essa vitória nossa de show, e tomara que o Cuca consiga colocar sua proposta nos trilhos na próxima partida agora diante do Sport Recife, outra partida difícil fora de casa. Pelo menos algumas coisas dá para perceber que estão dando certos resultados ainda assim, mas falta muito ainda. O jogo foi, de certa forma, um pouco modorrento pelo nosso esquema também, ainda que guarda heranças daquela falta de ânimo que tínhamos na época do seu Jesualdo Ferreira. Todo respeito a ele, inclusive agora ele está fazendo declarações da imprensa. Aliás, mais uma, como sempre, todo profissional que está na imprensa critica o nosso presidente. Eu adorava ver as entrevistas dele, mas pelo léxico dele português, mas infelizmente não foi por culpa dele de ele ter entrado, mas foi uma mudança, em teoria, eu acho que agora eu já posso dizer que foi aceitável. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção, mais uma vez. Uma boa semana a todos e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!